acredito que a sua voz é a melhor para mim. Diga: Senhor Jesus, abra os meus ouvidos para ouvir a tua palavra, e para que a semente da palavra produza frutos 100 por 1. Amém. Gente, eu vou me apresentar rapidamente para que a gente possa começar. Eu quero, antes de me apresentar, pedir a você que está em casa, rapidamente, compartilha essa live, essa transmissão. Eu tenho certeza que Deus pode tocar na vida de alguém a partir de um clique de você que está em casa. Não vai custar nada para você. Envia naqueles grupos de WhatsApp que está morto, está parado, no grupo da família, no grupo da faculdade. Poste e sai correndo, porque eu tenho certeza que Deus pode fazer algo por alguém, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Natan. Aliás, eu me chamo Marcos Natan. Eu tenho 26 anos de idade, sou casado com a linda Elisa, minha esposa, e sou pai de um bebezinho lindo, 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 chamado Tomás de Maria. Tomás é graça do nosso matrimônio, fruto do nosso amor e uma bênção nas nossas vidas. Tomás todos os dias me ensina com a vidinha dele, com o jeito dele, para que eu possa ser melhor para Deus. Amém? Nós vamos falar hoje sobre vocação. Nós vamos falar hoje sobre chamado. E eu quero provocar você de forma bem específica, porque nós não acreditamos na Colo de Deus que os chamados são frutos do acaso. Na Colo de Deus nós acreditamos que Deus singularmente, Ele tem algo específico para cada pessoa. Nós acreditamos na Colo de Deus que tudo é profético, tudo tem um objetivo debaixo do céu. A cadeira que você está sentado, que você está sentada, no céu ela já tinha o teu nome, porque Deus quis que você sentasse nesse lugar. A cadeira que você está já era garantida na eternidade, porque Deus sonhou com esse dia. Mas na terra, a primeira vez que eu venho aqui, para você é a primeira vez. Para Deus, Ele já tinha te visto sentado nesse lugar. Veja, você já teve a sensação alguma vez na sua vida de já ter vivido aquele momento? A gente chama isso de déjà vu, não é verdade? Nossa, que sensação de que eu já vivi isso. Olha que coisa interessante. Se nós, seres humanos, temos sentimentos assim, imagine Deus, que criou tudo sabendo o porquê. A gente até pode criar, e muitas descobertas na humanidade foram feitas por acaso. A nível de conhecimento, o micro-ondas, o micro-ondas ele foi descoberto com um cientista que estava fazendo uma experiência. Ele tinha um chocolate na camisa, fez uma experiência elétrica e o chocolate derreteu. E ele percebeu que aquele nível de energia poderia derreter alimentos que continham água. E olha só, assim foi descoberto. Tem coisas que acontecem que são por acaso, mas você está sentado nesse lugar, não é por acaso. Deus quis que você estivesse. Fala para quem está do seu lado: Deus quis você aqui. Abra a boca, diga para quem está do outro lado: Ele quis você aqui. Meu Deus, já que Ele quis, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 9, versículo 9, vai abrindo aí. Quem achou, diga amém. Amém. Não, quem trouxe a Bíblia, levanta ela para mim ver assim, bem alto. É a mesma palavra, igreja. Pode abaixar. Quem não levantou, levanta a mão vazia assim. Quem não trouxe? Quem não trouxe? Fala para essa pessoa: você é um miserável meu, né, cara? Fala: você não melhora, né? Tá tudo bem. Ah, não, é minha primeira vez, então eu te perdoo. Tá tudo bem, não tem problema. Fique em paz. Pode usar a Bíblia no celular, fica tranquilo, tá bom?
Posso ler sim ou não? Espera aí, você não trouxe Bíblia, mas você trouxe a boca. Abre a boca. Posso ler ou não? Sim. Mas antes, feche seus olhos. Deixa eu fazer uma oração por você. Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que o vosso mestre come com pecadores? Meu Deus, por que o vosso mestre come com pecadores e publicanos? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas os doentes. Ide e aprendei o que significa essas palavras: eu quero a misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Que consolo. Fala para quem está do seu lado: isso consola você? Abra a boca, pergunta: isso consola ou não consola? Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus bem forte. Bem forte. O texto que eu acabei de ler para você é na Sagrada Escritura a conversão mais rápida da Bíblia. O momento em que Jesus Cristo se encontra com Mateus e o chama, é quase que difícil entender como acontece, porque é tão rápido o chamado, aleluia, e a resposta, que a gente fica até um pouco confuso e pensando: será que é verdade aquilo que aconteceu? O mais interessante, quem escreveu este evangelho é o próprio Mateus, aquele que poderia, sabendo da própria vida, do que viveu com Cristo, dizer detalhes, enfeitar, colocar uma série de adereços. Ele poderia ter feito o que João fez, dizendo o texto que ele era o discípulo amado. Mas Mateus, ele não enfeita. E sendo ele um coletor de impostos, ele era um homem inteligente, capacidade ele tinha para escrever um texto belo, que atraísse. Mas a Bíblia diz que foi rápido. Jesus se encontrou com aquele homem sentado na coletoria, chegou para ele e disse: segue-me. A Bíblia diz que ele levantou e seguiu. Não tem tempo. E alguém poderia assim se perguntar: meu Deus, mas será que isso é possível? Porque se eu estou passando no centro de Maringá, próximo à catedral, e ainda que seja um homem barbudo, cabeludo e parecido com Jesus, e me manda segui-lo, eu mando ele para todos os lugares, menos andando atrás daquele homem. Mas São Beda diz uma coisa interessante. Ele diz que a comunicação de Cristo não é com o corpo, a comunicação de Cristo é com a alma. Quando Jesus olha nos olhos de Mateus, sentado na coletoria de impostos, e diz: segue-me, a alma de Mateus responde. O corpo dá o comando de levantar da cadeira e seguir, mas quem responde é a alma. A vocação é assim, não é no corpo, é na alma. Você não sabe explicar. Alguém te pergunta: mas o que te fez toda terça-feira ir lá na cola de Deus? E você fala: eu não sei dizer corporalmente,
toda terça eu estou lá, mas é algo dentro. Você não está aqui à toa. Você não está aqui porque o Michael e a Valéria cantam bonito, não. Mas é porque Deus comunicou com a tua alma. Meu Deus, fala para quem está do seu lado, Ele comunicou com a tua alma. Vem comigo. Mateus é o que? Um coletor de impostos, um cobrador. Você sabe o que é um cobrador de impostos? Preste atenção. O cobrador de impostos, ele é um safado. Repita comigo, safado. Eu vou te explicar o porquê, calma. Porque o cobrador de impostos, ele é um judeu, tirado de dentro dos judeus, que presta serviços para Roma, para cobrar os seus próprios irmãos. Mateus então é um homem que tem por direito de trabalho dupla cidadania. É tipo você ir fazer um intercâmbio. Mateus, ele tinha a cidadania, podemos dizer assim, judaica, israelita, mas ele também tinha cidadania romana. Por quê? Porque ele era um homem que trabalhava para o imperador. Mateus, ele é uma pessoa inteligente, porque para se comunicar com Roma, ele tem que falar pelo menos 3 línguas: o hebraico, o grego, o aramaico e possivelmente ele também falava o latim. Um homem inteligente, um homem que entende de muitas coisas, inclusive de contas, e é por isso que foi contratado. Um homem que aparentemente seria uma pessoa como todas as outras, porque os coletores de impostos, eles nunca iam sozinhos, eles sempre iam em bando, e isso tem um significado. Mateus então é um homem que é rejeitado pelos próprios irmãos da sua comunidade judaica. Por quê? Porque ele, irmão, está prestando serviço para o inimigo, cobrando os impostos, e às vezes, como acontecia na maioria dos casos, com usura, ou seja, cobrando juros superiores, para que pudesse embolsar um caixa 2. É por isso que na Bíblia, os cobradores de impostos, eles são tão odiados por todos. Para quem assistiu a série The Chosen, quem assistiu? Você lembra do episódio de Mateus, como começa? Ele tentando se locomover dentro de uma carroça, escondido. E o cara, inclusive, eu nem posso estar perto de você, porque vão te linchar na minha frente e vão achar que eu sou teu amigo, e isso vai dar problema para mim. Ele tinha que sair dessa forma. E como acontecia a coletoria de impostos, era mais ou menos assim: 200 cobradores de impostos, todos eles tinham o mesmo. Na série Mateus não tem barba, tá? Mas esquece a série agora, vem comigo. Os cobradores de impostos, todos eles tinham o mesmo tamanho de barba. Eles tinham o mesmo tamanho de? O mesmo tamanho de? Eles usavam a mesma roupa. Usavam a mesma? E todos eles tinham um quipar na cabeça. Eles tinham um quipar na? Todos eles. Tamanho de barba igual, vestes iguais, quipar na cabeça, tudo bonitinho. No dia de cobrar os impostos, era assim que acontecia lá dentro da cultura judaica. Iam 200 cobradores de impostos. Quantos eu disse? 200 cobradores, 200 mesas, todas iguais, com os cobradores de impostos com o mesmo tamanho de barba, a mesma veste e o mesmo quipar na cabeça. Atrás de cada um dos cobradores de impostos tinha um soldado pretoriano. Para que o soldado? Pergunte para quê? O soldado é para proteger o dinheiro de Roma, porque numa rebelião popular, eles poderiam saquear e até matar o cobrador de impostos, porque era ladrão. Já basta você estar cobrando o imposto dos seus próprios irmãos. Só para você entender a desgraça da vida de um cobrador de impostos, é mais ou menos assim: você mora na casa da tua mãe e ela te cobra aluguel por morar com ela. É assim que era visto um cobrador de impostos: um inimigo, um covarde, um homem que havia se vendido por causa de dinheiro e por medo de defender os próprios irmãos. Então, no dia de coletar os impostos, e eu acredito que foi mais ou menos assim, no dia de cobrar os impostos, tem lá 200 homens, 200 mesas. Imagina aqui comigo, 200 mesas. Diga 200 mesas. Não, abra a boca, diga 200 mesas.
200 homens iguais, com o mesmo tamanho com a mesma roupa e com o mesmo kipaná. É todo mundo igual, vestido igual, sentado igual. O soldado atrás é do mesmo jeito. Tem 200 mesas, Alain, 200. Mateus era mais um no meio dos 200. E você sabe que eles usavam roupas que cobriam o máximo possível do corpo, para não serem reconhecidos, por medo. E ele estava lá no meio dos 200, e Jesus, ele precisava ir pagar os impostos. O que ele dizia, Jenny? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus tinha uma marcenaria, ele tinha um CNPJ ativíssimo na região, precisava pagar os impostos. Ainda bem que ele não morava no Brasil, senão a empresa teria falido. 200 homens, vestidos iguais, mesas iguais, barbas iguais, roupas iguais, quipá igual. Mas Jesus, ele entra na fila, ele começa a ir na direção, Lu, ele começa a chegar. Hoje é dia de pagar os impostos. E Pedro, de saco cheio, porque ninguém gosta de pagar imposto, não é verdade? Inclusive tem um monte de gente que só nega imposto. Vamos continuar. Ninguém gostava. Pedro, Senhor, vamos na fila menor, porque eu não tenho saco para essas coisas. O temperamento de Pedro era explosivo. Quem é que tem um temperamento meio explosivo assim? Fica com vergonha não, Pedro era assim, e foi santo, amém? Fala para quem está do seu lado, tem jeito para você, querido. 200 homens iguais, o mesmo tamanho a mesma roupa vestindo, e o mesmo kipaná. É tudo igual, não tem diferença. E Jesus, vamos então. Chegando numa fila, Pedro, Senhor, aqui está pequena, bora. Jesus, não. E Pedro, mestre, as outras estão imensas. E Jesus falou, não, hoje eu vou numa mesa especial. Pedro, louco, Senhor, é tudo igual. A mesa é igual, o soldado é igual, o quipá é igual, a roupa é igual, a barba é igual. E Jesus, para muitos pode ser como todos os outros, mas para mim é especial, para mim tem vocação. Você não entendeu, eu vou continuar. 200 mesas, igual. E Jesus, não, eu tenho outra. Pedro, Senhor, é a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo. E Jesus, não, para mim é diferente. E ele acha uma fila quilométrica. Pedro, Senhor, eu não suporto, vamos embora logo. E Jesus, do jeito que ele repreendeu Pedro nos domingos passados, cala a boca, diabo, eu tenho algo especial para fazer. É a mesma conversa que ele teve lá no dia da Samaritana. Todo mundo dava a volta na Samaria, e Jesus dizendo, eu vou passar na Samaria. Ele foi na mesa do mesmo Levi, Mateus. E a Bíblia diz que Jesus chega. Quando chega na vez dele, ele faz algo interessante. Mateus, ele olha nos olhos. Eu imagino ele dizendo assim, meu Deus, esse homem me conhece, ele vai me bater. Porque, lembra, todos eles tinham medo de serem reconhecidos, medo de serem linchados. E Jesus, Mateus, segue-me. Eu não sei se por medo de ser descoberto, ou por responder de fato o chamado, porque na verdade é isso que aconteceu. Mas a Bíblia diz que aquele homem largou tudo e seguiu Jesus, porque Jesus é mais ou menos dizendo assim, são todos iguais, farinha do mesmo saco, mas eu tenho um chamado especial para aquele menino chamado Mateus. Os anos se passam, ele morre pelo Evangelho, é evangelista, e a gente está pregando aqui nessa noite sobre ele, porque a vocação dele ensina a nossa. Você sentado na cadeira pensando, eu sou apenas mais um, eu vim apenas visitar. Inclusive é minha primeira vez, eu acho que ninguém nem vai falar comigo. Ah, se você soubesse que dos 200 sentados ele escolheu você. Ah não,
mas é minha primeira vez. Basta um olhar para que você largue tudo e siga incansavelmente até os últimos dias da sua vida o amado da sua alma. Um olhar, um chamado, Eu quero pedir a Deus e pedir enquanto eu rezava, para que você dê uma chance para Deus nessa noite, porque para Ele basta. E continua. Isso é tão verdade que eu estou pregando. Diga aleluia. Claro que é verdade. E quando Jesus se encontra com outro cobrador de impostos, Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus, no meio da multidão, Zaqueu pequeno, a Bíblia diz que ele sobe na árvore porque tinha baixa estatura. Mentira. Ele subiu na árvore porque ele estava escondido, para não ser reconhecido. É claro que sim. Jesus olha logo na árvore, reconhece e fala: Zaqueu, hoje eu vou comer na tua casa. Eu acho que por medo ele desce: não, Senhor, eu vou restituir todo mundo que eu roubei, porque ele sabe meu nome. Então assim, gente, eu me converto. Eu vou dar tudo 4 vezes mais daqueles que eu defraudei. Eu vou restituir 2 vezes mais daqueles que eu roubei. E Jesus entra na casa dele, chamado. E o mais interessante é o final, porque depois que Jesus ele chama Mateus, Mateus faz algo interessante. Mateus diz assim: vamos comer na minha casa? Olha que coisa bonita. Jesus vai até a casa de um pecador, e a confusão se instaurou, não é verdade? Meu Deus, o mestre de vocês come com pecadores. E Jesus lá de dentro da casa dá uma resposta. Porque olha que bonita a cultura judaica. Quando um judeu faz uma festa, sendo ele santo ou pecador, as portas ficam abertas, porque na cultura judaica todos podem entrar, se servir das mesas e sair. E a Bíblia diz que os judeus, olha isso, os fariseus, lá da porta dizem, ele significa que eles não entraram. Você está vendo que ele come com pecadores? E Jesus lá de dentro da casa dá uma resposta: eu não vim para os que estão bem, para os justos. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de ajuda. Quem aqui precisa de ajuda? Meu Deus, sabe o que é lindo? Ele veio para você. Ele veio para você. Ah, mas eu não valho de nada, Natan. Eu sei. Fala para quem está do seu lado: é você mesmo, não vale de nada. Mas sabe o que é lindo? Pergunte o quê? Ele veio para você. Para você. Ah, Natan, mas será? Lucas capítulo 19, versículo 10. Eu vim procurar e salvar os que estavam perdidos. É por isso que ele vai atrás de Mateus. Interessante. Interessante. Deus te chama. Até quando você vai enganar a si próprio do chamado que Deus tem feito para você? Até quando você vai fingir que não é contigo? Até quando você vai fazer ouvidos moucos à voz que te chama pelo nome? A voz que te vocacionou, a voz que deu a você uma vocação específica, e que nessa noite, através dessa pregação, faz brilhar os teus olhos. Jeremias capítulo 1, versículo 5: desde antes do ventre, eu já te havia consagrado profeta das nações. E passaram-se tantos anos, você está aqui, Deus está tendo que de novo dizer: você de fato vai ficar ignorando até quando o meu chamado? Tem gente aqui que já foi chamado para a comunidade, para servir na paróquia, para tomar uma decisão, e até hoje você fica assim: ah não, deixa para depois, deixa para outro dia. Deus está dizendo hoje, você não tem amanhã, responde hoje, responde agora. O teu chamado é único, Ele quer você. No meio da multidão Ele te viu, igual Ele viu Zaqueu, igual Ele viu Mateus, igual Ele viu Pedro, Tiago, João, todos. Ele viu você, e mesmo não merecendo, porque vocação é assim, é chamado, não merecimento.
não tem o que fazer para receber o Espírito Santo. Ananias e Safira, eles não tentaram comprar o Espírito e caíram no chão mortos. Por quê? Porque chamado não se compra, não se vende. A unção, ela vem do céu, porque Deus escolhe uma pessoa. Poderia ser outro, mas foi Davi. No meio dos 7 irmãos, Deus olha para ele. Para ele. Hoje ele olhou para você. No meio de o quê? 200, 300 aqui dentro. Ele viu você. Ah não, Natan, mas não é comigo. Meu irmão, não ignore o chamado de Deus na sua vida. Você é único. Olha o que dizia São Francisco de Assis. São Francisco, um dia queriam dissuadi-lo de que o chamado dele era bobeira. Não, Francisco, é assim, ó. Para com essa bobeira de seguir o evangelho radical. Tem muita ordem boa para você se inspirar. A ordem de São Bento, os mais antigos. Para com esse negócio de coisa nova. É tipo assim, você está velho demais para começar uma vocação. Não, é muito jovem ali. Não é para você. Olha o que São Francisco diz. Meus irmãos, o Senhor me convidou a seguir uma via de humildade, uma vocação, e mostrou-me o caminho da simplicidade. Eu não quero que me faleis da regra de Santo Agostinho, de São Bento, de São Bernardo. O Senhor me disse que queria fazer de mim um louco para o mundo, e não quer conduzir-me por outro caminho, senão o caminho da vocação. Aí todo mundo, aplaude São Francisco. Aí todo mundo vai dizer, você está velho demais, cara. Ou você está novo demais, estuda primeiro, faz faculdade. E Deus está dizendo, manda todo mundo calar a boca, porque o chamado que Ele te fez é para você, não é para os outros. Sabe o que eu tenho para você? Aceita que dói menos, cara. Aceita logo de uma vez por todas. Deus te chamou, te vocacionou, te escolheu. Você não está aqui porque você veio ver uma música legal não, cara. Você está aqui porque sua alma grita. Você está em casa, meu Deus, que ansiedade, que depressão. Não estou vitimizando essas pessoas. Não, é que tem algo gritando e você não sabe dar nome. Eu sei, chamado. Responde. O caminho se faz caminhando. A cura acontece no percurso, mas responde o chamado. Ah, mas eu estou sofrendo. E você acha que foi fácil para São Francisco de Assis? Confiar? Servir? E adorar? Ah, não, é que para eles eram santos. Não, ainda não eram santos. Estavam buscando todos os dias. Não ignore o chamado que Deus te fez. Não ignore. Deus tem algo lindo para você. Só que você está cego, não consegue enxergar. Eu rezo a Deus para que você caia como Paulo no chão e as escamas caiam dos seus olhos, para que você enxergue com clareza a vocação que Deus te deu. Com clareza. Não ignore o chamado. Não ignore. Eu quero dizer uma coisa. Natan, mas eu já estou respondendo o chamado. Então, não seja medíocre, seja fiel. Não é só responder o chamado de qualquer jeito. Não é responder o chamado assim, ah não, a gente vai vendo, né? Não. É para responder de verdade. É para responder com toda a força. É como Mateus, segue-me. Que barulho foi esse, Natan? É ele derrubando a coletoria de impostos, as cadeiras, o dinheiro, os papéis, tudo. O soldado atrás, o que está acontecendo? E ele, chamado. Não percebeu a semelhança? É Deus te chamando. Barulho na tua vida, na tua casa. Que isso? Chamado. Mas você vai mudar tudo. Você já é mãe, tem filhos, está louca? Chamado.
trancar a faculdade agora, está no 8º período. Chamado. Que isso? Morando junto há tanto tempo, vai casar pra quê? Chamado. Sabe o que você é? Bunda mole. Fala para quem está do seu lado, você tem cara de bundão. Tem cara. Tem cara. A partir de hoje, não seja medíocre. Seja fiel. Seja fiel. Ah, mas vão tentar me parar, vão tentar. E Santa Clara vai ensinar você a responder assim: não confie em ninguém. Atenção, Santa Clara, quando queriam fazer ela desistir, impedir ela de continuar, ela diz assim: não confie em ninguém. Não consista em nada que queira afastá-lo desse propósito, que seja tropeço no caminho, para cumprir os votos ao Altíssimo na perfeição em que o Espírito do Senhor te chamou. Se alguém lhe disser outra coisa, ou sugerir algo diferente, que impeça a sua perfeição, ou que parecer contrário a Deus, mesmo que essa pessoa seja linda, maravilhosa e até digna de veneração, ignore, não siga o seu conselho. Santa Clara está nos ensinando que para seguir a vocação, você terá que fechar os ouvidos para as vozes do mundo, fechar os ouvidos para as pessoas que vão dizer: não, já passou, não é fase mais para você, não, eles são jovens, eles estão empolgados. Esse ano faz 10 anos que eu sou missionário. Não, é porque assim, eu acho que não é esse negócio de vocacional, da cola de Deus, que inclusive abre em breve. Não ouça ninguém. Feche os ouvidos para esses bobões. Feche os ouvidos para quem quer te dissuadir de não fazer a vontade de Deus. Qualquer coisa que vier impedir o teu caminho, bloqueia. Bloqueia no WhatsApp se preciso for. Tira da sua vida, cara. Mas busca a vontade de Deus todos os dias da tua vida. Ah, Natan, eu não entendi nada de vocação que você falou. Mas então saia daqui com uma coisa: Deus te chamou para algo que talvez você ainda não sabe o que é. E enquanto você não descobrir, não durma em paz. Busque todos os dias. Ah, Natan, mas eu acho que... Mateus! Responde. Ah, não, Natan, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. E não importa o tamanho da montanha. Alto, alto, alto eu vou voar. Não importa! Natan, mas vai mudar muita coisa na minha vida. Muda, quebra tudo, destrói tudo, mas corre atrás do chamado que Deus te fez. Olha aqui para mim, a Valéria é linda, mas olha para mim que eu sou mais. Já casado também, obrigado. Eu quero provocar em você uma ansiedade espiritual. Você não dormirá mais a partir de hoje. Eu profetizo, Senhor, insônia espiritual. Senhor, eu profetizo. Eu profetizo, Senhor, noites de tristeza enquanto não responder o chamado. Fica tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo. Fica tranquilo. Eu profetizo. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus precisa ser o nosso paraíso na terra. Pode aplaudir, irmão. Quero dizer uma última coisa para terminar, que eu disse no Instagram esses dias. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Se você... Eu vou até fazer uma brincadeira interna. O pitch é agora. Se você não consegue viver sozinho, você sempre quer estar em comunidade, você sente que, cara, sozinho eu não consigo.
Eu não consigo, inclusive, ser de Deus sozinho. Eu caio. Se você precisa de viver em comunidade. Segundo, se você sente que você tem que levar essa palavra para os 4 cantos do mundo, mesmo que você não saiba como. Mesmo que você não saiba como. E se você sente que está faltando alguma coisa, o grupo lá da paróquia não preenche mais. A missa, você está falando, a missa é perfeita, é tudo para nós. Mas você pensa assim, cara, preciso de mais alguma coisa. A missa é suficiente, tá, gente? Vocês estão entendendo o raciocínio? Mas você sente que falta, você quer mais, você quer buscar. Talvez é por isso que você está aqui. Talvez você tenha chamado a viver uma vida consagrada, uma vida separada. Ah, Natan, então agora você é da colo de Deus? Não sei. Isso só quem pode responder é você. Mas não durma enquanto você não responder o chamado de Deus na sua vida. Todo dia, toda hora, todo momento dizer: Senhor, eu quero correr. Porque aqueles que confiam no Senhor são como as asas, as águias. Elas correm e não se cansam. E é assim que vai acontecer na sua vida. Igual essa moto. É uma Hornet 600 cilindradas. Eu sei. Eu era funkeiro, eu gostava de moto. Me respeita. Ele só não tem as manhas de cortar o giro, mas o resto, ele sabe. Corra. Corra. Termino dizendo: eu conheci a Deus. Eu tinha 13 anos. E eu vi o Senhor. É aquilo que Santo Agostinho viveu dentro do quarto, olha lá. Eu vi. A Bíblia estava aberta do lado, Santo Agostinho foi ouvindo: tome e lê, tome e lê, tome e lê. Ele abriu, leu e se converteu. Eu também. Eu vi. O Guilherme, a adoração, quem lembra, né? Ele viu. Ele viu. E quem vê? Já viu a história do cachorro? O cachorro viu um gato e começou a correr atrás do gato. Começou a correr atrás. Aí na corrida, desesperado, o gato disparou na frente. E você sabe que cachorro é assim? Quando late, chama outros cachorros. Então os cachorros foram tudo correndo com ele. E foram tudo correndo. Só que tem uma hora da corrida que um cachorro começou a olhar para o outro e dizer: a gente está correndo atrás de quê mesmo? E o cachorro, o primeiro cachorro falou: vocês não viram? Não viram? E os cachorros falaram assim: não vi. Eu entendo isso. Aí os outros cachorros falaram: não, o gato, que gato? Aí um cachorro parou: não, chega. Até que todos os cachorros que foram no bando da latida pararam também. E aquele bobão continuou correndo. Pensavam eles que ele era bobão. E um outro cachorro encontrou ele no caminho e foi correndo com ele. Ele perguntou: você está indo atrás de quê? E ele falou: muitos já desistiram, mas eu não desisto de correr atrás, porque eu você viu, cara. Mas se todo mundo parar no caminho, eu vi. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Essa música, olha aqui para mim. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado primeiro. Dá um abraço e fala para essa pessoa: você viu ou não? Se não viu, vai ver agora. Casados? Que bom que vocês vieram juntos, porque no casamento é melhor ver de dois.
Vamos aplaudir esse casal aqui lindo.